E aí, pessoal? Matheus Botarro aqui, mais um episódio do Impulso Podcast, o seu podcast aqui em Cork. Estou aqui hoje com um episódio para contar um pouquinho da pesquisadora Carolina Santos. É bem legal a história para entender um pouquinho como é ser pesquisadora na UCC. Ela vai contar um pouquinho da história dela e espero que vocês gostem e acompanhem aqui com a gente o episódio de hoje. Carolina, muito bem-vinda aqui ao Impulso Podcast. É um prazer estar recebendo você para contar a sua história. A gente já estava aqui nos bastidores e eu já estava achando o máximo. Queria deixar aqui meu agradecimento para a Gabriela Lobianco, que foi quem indicou a Carolina. Gabriela, obrigado. E, assim, bem-vinda, né? Muito bem-vinda mesmo, assim. Eu acho que essa história é bem legal, porque eu nunca ouvi uma história parecida, né? De alguém que é pesquisadora, né? Aqui na Irlanda. Então, vamos tentar destrinchar um pouquinho essa história. A primeira pergunta que eu faço para tentar entender, para quem está assistindo, como é que surgiu a Irlanda. Então, a pergunta meu é essa: como é que surgiu a Irlanda na sua vida, assim, né? Como é que você estava no Brasil e fala, vou para Irlanda? Bom, então, o desejo de morar fora do Brasil é um desejo antigo, assim, quando eu escolhi carreira acadêmica, né? Então, eu já tinha, eu já visionava isso, de poder participar de grupos internacionais, de poder melhorar o meu inglês, de poder passar uma temporada fora, né? Então, eu já fiz o meu mestrado pensando no doutorado sanduíche, pensando num pós-doc fora do Brasil. Só que no meio do meu mestrado eu fiquei grávida do Miguel, que hoje ele tem 16 anos, né? E quando eu estava fazendo o meu doutorado, eu ganhei um edital em Salvador, um edital de cultura, que eu vinculei esse edital à minha pesquisa de doutorado. Então, assim, não dava para fazer tudo. Cuidar de criança pequena, ser estudante de doutorado, organizar esse edital, que na verdade era a fonte de pesquisa da minha escrita de tese, e ainda passar uma temporada fora do Brasil. Falei assim, não, então deixa eu terminar esse ciclo na minha vida e depois eu tento, né, morar um tempo fora. E aí, quando eu terminei o doutorado, eu aplicava muitos projetos para Erasmus, tentava já fazer uma ponte internacional, mas dentro das universidades vinculadas às universidades que eu tinha acesso no Brasil, que foi a Federal da Bahia, onde eu fiz o meu mestrado e doutorado, e a própria UFMG, que é na minha cidade, né? Sim. Então, eu formei no Isabella Hendricks, mas eu tinha muito contato, né, com a equipe da UFMG, da Escola de Arquitetura da UFMG, mas o meu mestrado e doutorado foi em Salvador, na UFBA. E as universidades que a gente tem contato são as francesas, as alemãs, Itália, às vezes acontece, mas a minha orientadora mesmo tinha um vínculo muito forte com a França. E a minha pesquisa, as minhas referências, elas eram mais norte-americanas, então tinha um desejo muito grande para a Califórnia. Meu sonho era Califórnia. Ou até mesmo Nova York, né? Mas assim. Então eu fiquei um bom tempo olhando para esse lugar. Bom, não tive sucesso nesses editais, nos concursos, mas acabou que eu fui convidada para criar o primeiro curso de arquitetura na cidade de Ilhéus. E aí, os meus últimos 7 anos antes de vir para cá, foi morando no sul da Bahia, que eu estava como professora e coordenadora desse curso. E aí veio a pandemia, era uma faculdade pequena privada que não deu conta, né? Então, assim, a pandemia, eu acho que acredito, para várias empresas no Brasil, mostrou os problemas reais. E se você não usasse o tempo ali para resolver esses problemas reais, realmente não ia sobreviver. E de fato, quando terminou, enfim, quando abriu, né? Veio a vacina, abriu tudo. Ela foi comprada por uma outra faculdade da região que, enfim, não fazia sentido para mim continuar. Continuar. E aí eu pedi a rescisão, né? E nessa época da pandemia também, foi um momento de muita mudança, assim. E olhando para o Miguel, vou chegar no assunto Irlanda. Não, não, tá É, ótimo. e Miguel, a gente morava em Serra Grande não só é, pelo meu trabalho em Ilhéus, mas também porque tem uma escola Waldorf lá. E primeiro eu fui por conta da escola, aí a escola também que facilitou, né, o processo
que já tinha esse desejo da faculdade de criar o curso, aí soube que eu estava morando na região, aí as coisas juntaram. E aí eu tirei o Miguel dessa escola na pandemia, porque a escola Waldorf, ela tem uma pedagogia diferenciada de negar os eletrônicos, de priorizar, né, mais o trabalho artesanal. E aí, quando veio a pandemia, eles ficaram muito perdidos e era uma escola cara. Então, tô assim, eu não vou ficar pagando essa escola Na era e da tecnologia, numa escola que retira, é e que e do nada aparece uma pandemia que requer o retorno para a tecnologia, né? Que começou a acontecer muitas aulas online também, né? sim, sim. Então, na verdade, eu escolhi a pedagogia Waldorf por ser uma pedagogia diferenciada. Tem vários valores dentro da pedagogia Waldorf que alinha com os nossos valores de vida. Então, assim, eu mudei a minha vida para o Miguel ter acesso a essa escola, mas também tem as urgências contemporâneas, que também não precisa ser 8 e 80, Uhum. sabe? E a Dendê, ela não soube administrar essa nova situação. Funcionava um ensino muito por correspondência, né? Da professora mandar por e-mail a atividade, mas você não via retorno. E a casa, um caos, assim, né? Eu também tentando organizar a minha vida, a minha plataforma de trabalho, o Miguel em casa. Nessa época, minha mãe foi morar com a gente, aí foi ótimo, né? E aí eu tô assim, filho, já que eu vou economizar a grana da escola, eu vou pagar um intercâmbio para você. Aí a gente começa a pensar na Irlanda. É. Aí nessa de buscar intercâmbios para o Miguel, que me apresentaram a Irlanda. Foi a Paulinha, ela mora aqui ainda, né? Ela tem um vínculo de há mais tempo com a minha psicóloga na época, lá no Brasil. E aí eu dividindo a situação com a Cláudia, que é a minha terapeuta, assim, vou te colocar em contato com a Paulinha. Aí a Paulinha, Essa Paulinha, qual que é o nome dela? É Paula? Paula Guimarães, Magalhães, Guimarães, Não, acho que eu não é, conheço. É que veio uma Paula aqui recente no podcast, que ela também mexe com a agência de intercâmbio. não, mas a Paulinha ela teve esse contato bem rápido na ICOT. Eu acho Não. que ela foi aluna e foi convidada. Aí ela teve essa. Acho que ela só comigo, assim. Uhum, Não era o trabalho dela, que ela entendi. trabalhou como Deliveroo muitos anos aqui e fez um mestrado na MTU e agora ela está empregada, né? E aí E aí, nessa época, você começou a ter contato pra vir fazer o intercâmbio, não pra você, pro seu filho. aí a. Não, não. Nessa época que eu conheci a Paulinha, eu já estava decidida que era para mim, porque quando eu comecei a fazer a primeira pesquisa, aí eu vi que o Miguel não tinha idade ainda, Ah, verdade. né? Que Porque o tem estudante tem que ser no mínimo 18 anos. 16. Na época ele tinha 14, Ah, quando eu tá. estava olhando. Mas o intercâmbio de General English acho que é 18, não? Talvez um outro esquema de intercâmbio para menores de 18, talvez. Eu vi na África do Sul, eu cheguei a A fazer olhar, contato com entendi. algumas agências, né? Aí tinha essa questão dos 16 anos. Tinha qual lugar, né, que ele poderia ir. Eu lembro que quando eu conversei com a Paulinha, eu acho que era 16 anos aqui também, apesar do Miguel ser de menor, né? Mas aqui para Irlanda, 16 já conta. Você Já já conta, já pode pode vir. trabalhar e estudar, usar o mesmo Sim, visto Stamp 2, sim. E aí né? você decidiu que ele não viria, mas que Aí eu tô assim, não, seria peraí, esse sonho de morar fora do Brasil é meu. meu e anterior ao Miguel. Então eu vou primeiro, né? E aí na época, a Paulinha soube vender super bem o peixe. Ela tá assim, olha, quer fazer um intercâmbio aqui é o melhor lugar. Ela realmente soube vender. E aí depois ela me passou o contato do Wagner, que é um querido da ICOT. E assim, ele me deixou muito segura, muito segura. Eu sou super grata ao Wagner. É, Inclusive todo mundo hoje. fala desse Fagner. Todo mundo fala, quando faz referência da ICOT, todo mundo fala desse Fagner. E hoje a gente mantém uma amizade, assim, até hoje. Eu bato na porta, me ajuda, me tira dúvida, e ele é muito prestativo, né? E aí eu me senti muito segura, assim, então eu tinha esse dinheiro da rescisão, né? Tava realmente querendo dar uma guinada, assim, na minha vida.
E o pensamento que eu tinha na época era, olha, a Madre Thaís está afundando, mas eu não vou afundar junto, né? Então, assim, ser mestre, doutora, ser arquiteta, mestre, doutora, não é barato, não foi fácil, né? E aí, se a faculdade está afundando, é ela, com as questões dela, então o que que falta no meu currículo? O inglês, né? Então, eu vim com esse objetivo de aprender o inglês e sempre tentei fazer a minha vida aqui da forma mais suave, sabe? Né? Então, assim, nunca dei um passo maior do que das minhas Você pernas, tinha assim. objetivo, você tinha foco. Então, eu, no meu primeiro curso, por exemplo, eu escolhi estudar à tarde, porque para mim eu gosto de estudar de manhã sozinha, né? Então assim, as manhãs eram minhas, eu não trabalhava de manhã para realmente assim, eu Poder estudar. preciso Foco. ou até mesmo dormir um pouco mais, Uhum. descansar é de manhã, estudar é de manhã, ou até mesmo fazer contato com uma pessoa diferente que traga uma experiência diferente era de manhã. Gravar um podcast é de manhã. Aí logo quando eu cheguei, eu pus esse limite, assim. Aí comecei a trabalhar como cleaner, né? E também entendi as minhas despesas, entendi o tanto que tantas horas que eu podia trabalhar, o dinheiro que eu precisava e também não me matava Isso é importante. para nada além. Além, né? Tem muita Uhum. gente que chega e quer fazer muito dinheiro e fica desesperado. E às vezes você fazer só o que precisa, né? E focar no inglês para você dar uma alavancada ali na frente, às vezes é uma estratégia excelente que para você super funcionou, né? Porque eu vim para cá pelo Inglês. inglês. Então, assim, tudo bem, não tem problema trabalhar como cleaner, porque eu tô aqui pelo inglês. Não tem problema trabalhar em restaurante, porque eu tô aqui pelo inglês. Agora, tudo que acontecia na minha vida que de alguma forma borrava o meu objetivo era o meu freio, sabe? Eu usava Uhum. isso como Se termômetro. você estivesse trabalhando demais para chegar em casa cansado e não conseguir dar conta de estudar um pouco inglês, Eu saía do trabalho. você barrava. Eu saía do trabalho porque eu não vim aqui para isso, né? Então, assim, essa era a minha âncora, né? Para mim também fazer as escolhas, para mim entender as dinâmicas daqui. E bom, e como a vida toda no Brasil eu trabalhei com as universidades, né? Tanto no cargo de professora, até mesmo. Coordenação. Então eu tinha contatos internacionais. Então eu tenho amigos que moram na Europa, né? Então assim, no meu primeiro ano aqui, aí eu já também é claro, né? Viajei, fui visitar esses meus amigos que a gente já compartilhava, já tinha uma história no Brasil Viu? antes, e aí eu tive a oportunidade agora de. Tá perto, né? De trocar um pouco mais de conversa, né? E eram os momentos assim que de uma troca real de afeto, Hum. né? Se teve um momento deles no Brasil e eu que dei o colo, aí Agora é agora é o inverso. foi um inverso. E bem merecido, né? E Porque a gente tá foi. longe de tudo, né? E de entender, né? Porque são estrangeiros, são europeus, que entendem o Brasil, que também morou no Brasil. E entender a vida pela perspectiva deles é importante pra você também nesse Era, momento. era muito importante, né? Então, assim, o meu socorro eram esses amigos, assim. Você que é europeu, né? Eu brinco, mas é verdade, porque também é o meu filtro, a forma de ver. Tá, você que é branco, católico, europeu, me fala isso. É, Porque que eu que sou deixa eu ver a sua brasileira, visão sobre isso. porque que eu que sou brasileira, com essa história, com essa trajetória, eu Tem, sinto isso. E o que e, que você me traz, isso. né? Então foi um ano bem rico, assim, os meus primeiros 8 meses aqui. E aí você renovou Aí pro segundo. aí eu fui pro Brasil, fiquei 2 meses, né? Aí decidi voltar. Aí nessa de voltar, aí fechei casa, fechei tudo, né? Porque antes eu tinha mantido uma estrutura mínima. Tem Caso. tem uma galera que vem, eu vou só pra ficar 8 meses. E É, aí depois vê que assim, não, acho que vou ficar mais. eu já tinha na cabeça que eu iria ficar mais, porque eu sabia que 8 meses não ia ser suficiente para o nível de inglês que Isso eu que você queria. queria alcançar, né?
Mas para minha família, para o Miguel, para as coisas que eu tinha lá, eu precisava também, Uhum. é isso, dar um passo Passa de uma cada vez. vez, né? Né, não, você tem uma super um foco estratégico para fazer tudo, assim, sabe? Tudo planejado, plano A, plano B. Agora eu posso descartar o plano B, porque o É, plano A já é andou. bem Isso, isso. isso é sensacional, assim, Uhum, não só para a sua vida, mas até para inspirar mesmo as pessoas que assistem a gente, para entender que tem que ter planejamento. Eu falo que aqui no podcast até é planejamento de volta. Porque tem até um transtorno, né? Que você, quando você volta, você tem que. Aquele choque de cultural de realidade quando você chega aqui. E quando você não consegue ficar e tem que voltar, tem um choque da volta, né? Então você tem que sim. se preparar, você tem que deixar um dinheiro guardado, já ter uma, sabe? Não Uhum, perder totalmente os contatos do Brasil para você caso sim. consiga um emprego. Tem toda uma estratégia. E tem gente que. Ah, isso aí depois. Depois ele fica ruim. Então você tem que ter foco. E realmente, assim, bom, foi uma coisa muito planejada, eu diria até um pouco obsessiva, né? Bom, enfim, eu sou arquiteta, a gente é treinada a fazer isso, A né? planejar direitinho, É, milimetricamente as coisas, é. e às vezes chega a ser um pouco obsessivo, né? Não, eu não acho, tá? Não acho. Eu acho Ah, a que gente é tenso, ah, controla não, não, demais. não. Não, atenção, tudo bem que a gente não precisa, mas É, é do corpo humano. é, Mas o planejamento, pra mim, assim, tem que ter. Talvez você não consiga planejar coisas que você não consegue enxergar, e tá tudo bem. aham, Mas o que você consegue ver, você tem que planejar, entendeu? Mas aí e nessa época você começou, você fez o segundo visto e começou a aplicar pra trabalho pra tentar o visto. não, não. Aí no meu segundo curso eu tava não sei se eu já tava no B1, no B2, né? Mas assim, sabendo que eu precisava ainda estudar mais, né? Porque o meu objetivo era chegar no último módulo. E, e aí foi um momento que eu também me permiti a trabalhar mais, assim, sabe? Você já estava mais tranquila? É um momento que eu já estava começando a ficar um pouco de saco cheio da escola. Já entendi, já tinha entendido. Acabou o romance das escolas, né? Eu já É, tinha entendido como que. chega uma hora que você já entendeu a dinâmica e parece que é um pouco mais do mesmo ali e que você em casa dá conta melhor de aprender. Chega uma hora que você já entendeu a concordância da sentença, só falta o vocabulário e às vezes na escola você não vai conseguir muito. E também ah, os limites, na verdade, assim, porque no meu trabalho, por exemplo, eu não falava muito inglês, eu eu não era estimulada a falar inglês o tempo todo. Na escola, enfim, as escolas são uma grande questão, né? Eu, no lugar de professora, É, e você é professora. eu entendo, eu acho que assim, os professores da escola daqui, das escolas daqui, é um grande desafio. Não é fácil. Eu acho que não é fácil ocupar o lugar que eles ocupam, Ocupam né? Então, culturas diferentes dentro de uma mesma sala, com pessoas que precisam trabalhar para comer, e você tem que gerenciar as expectativas de pessoas que estão ali de boa só para estudar, o outro que está ali, que trabalhou a noite inteira porque tem que pagar conta, sim. E uma questão de método também. Às vezes tem métodos tradicionais, às vezes tem um método muito preso no livro, às vezes o professor tem mais autonomia, é mais criativo, é mais dinâmico ou não. Então, assim, eu sempre lembro quando eu dava aula de projeto, né? Aí, na equipe de professores, a gente. é, não, porque a gente precisa estimular desenhos de complexidade, né? De fazer telhados, de uhum, parábola, de onda. A gente tem que desenvolver isso, porque no Brasil a gente não tem, né, arquiteturas complexas. Mas por que não tem? Porque falta essa disciplina na faculdade. Aí eu tô assim, então tá, mas eu não tenho estofo. Eu sou de uma geração que não tinha ainda tanta tecnologia como tem hoje para poder desenvolver essas linhas, né, mais complexas. ousadas, né? Aí um colega virou e falou assim: não, não, eu fiz o meu sanduíche em Berlim e eu tive acesso. Berlim, que para mim é um modelo de cidade moderna, o quadradão, né? Mas só que quando ele me falou isso, eu não conhecia Berlim ainda. Ainda. É, Aí ele tá assim: não, porque eu passei uma temporada lá, eu posso dar essa aula.
quando ele deu a aula do tradicional telhado, que é o triângulo, que a gente conhece de fazenda, né? Que é a aula tradicional que está em todos os livros de arquitetura. E não era isso, né? Ele não conseguiu escapar, né? Mesmo ele querendo trazer uma outra abordagem e experimentar um outro método, existe uma tradição de ensino, uma inércia que é muito difícil você quebrar. E eu sentia isso nos professores daqui, né? Então, se você tem uma aula sobre os tempos verbais, o que o professor fala na sala de aula, o que você vê em vídeo no YouTube, o que você lê no... É tudo igual. Não, é tudo a mesma coisa. E aí você já tava no segundo visto, então, no segundo curso de intercâmbio, já tava nessa coisa de não tava já achando um pouco não legal a escola, já tentando aprender mais sozinha, tentando entender outro método, aí pro YouTube era a mesma coisa, e aí começou a aplicar para vistos, né? Aí eu decidi que no final desse curso, né, eu ia ficar dedicada só para aplicar para visto. Para visto de Stamp One, que é o visto de trabalho. E que a minha vida também estava, a minha vida aqui na Irlanda estava condicionada a isso, né? Então, De novo, a pessoa com foco, estratégia, plano A, plano A. É sensacional isso. Então, assim, se eu conseguisse, ótimo, eu ia continuar morando aqui. Se não, ótimo, vou voltar para o Brasil. Então, foi... Esse segundo curso foi também um momento que, enfim, eu venci uma etapa, aí agora de rever qual que vai ser o próximo passo, né? E aí, naquela estratégia que você já tem, já tinha o plano A, e tinha o plano B, tinha o plano C, e tá beleza. Aí o plano A deu certo, vão deixar os plano B para trás e vão revisitar isso mais para frente. Aí foi, e aí eu tive sucesso, assim, foi ótimo. Eu comecei a aplicar, na verdade, em dezembro, quando veio os feriados de Natal, que eu sentei para realmente editar o meu currículo, editar o meu portfólio, que é um trabalho, né? E aí eu usei esses feriados para poder ficar focada só nisso. E pelo Indeed, comecei a aplicar. Tenho muita dificuldade com o LinkedIn, porque no Brasil eu sou da época do currículo Lattes, né? Então, assim, quando eu pego a plataforma do LinkedIn... É meio estranha para você? Para mim é confuso, porque eu não tenho tanto controle das informações, o que aparece, o que eu gostaria que aparecesse. E tem esse perfil mais comercial, que não é muito a minha pegada. Eu sou mais um perfil acadêmico que tem aderência com o currículo Lattes, que é o que eu fiz a vida toda. Até porque hoje em dia você está como um Stamp One de uma universidade acadêmica. Que é realmente a minha praia, né? E aí... Apareceu uma vaga, então, da UCC, e a vaga tinha uma descrição do job description de pesquisadora. Era para pesquisador de pós-doutorado. Aí, para quem tá assistindo, gente, a Carolina, ela tem uma posição de funcionária da UCC, sponsorado, né? A UCC deu a carta de visto para ela aplicar para o Stamp 1 com cargo de pesquisadora na UCC. Então, hoje ela está atuando dessa forma na UCC. O que é, assim, impressionante, que é a primeira pessoa que eu conheço que tem esse cargo, né? Aqui na Irlanda. Então, realmente é muito, muito interessante, assim. E você ter achado pelo Indeed, né? Você foi procurando. E conta um pouquinho como é que foi a sua achar e você aplicar, você recebeu o retorno da UCC, esse processo de entrevista, vamos dizer assim, né? De você, o dia que você aplicou até o dia que você entrou, que você assinou o contrato lá. Então, eu coloquei um filtro, né, para aparecer para mim só as vagas de pós-doutorado e as vagas nos escritórios de arquitetura, né, que era o outro lugar que eu poderia aplicar. E aí apareceu uma vaga para a escola de arquitetura daqui, que eu fiquei assim apaixonada, né, E, na verdade, a promessa dessa vaga é o que eu desejo para o meu futuro. Não é a minha experiência do Brasil, mas era o que eu gostaria de construir aqui como uma experiência nova e levar para o Brasil. E aí eu fiquei muito focada nessa vaga, de ler ali, Linha por linha.
do que ele quer para me poder fazer a transferência de skills, sabe? De ser muito assertiva. Eu fiquei praticamente. Tanto é que esse currículo e esse portfólio que ficou pronto depois dessa vaga, da publicação dessa vaga, foi o que eu saí disparando para os outros lugares, porque eu acho que eu precisava disso, né? Porque ela me deu um norte das palavras que eu precisava usar, das referências, imaginando a entrevista, o que eles poderiam Eu me ia perguntar. perguntar, as coisas que eu deveria escrever e tal. E eles foram muito gentis de falar que não ia dar continuidade com o meu processo, que olharam os meus documentos com muito cuidado, mas era uma vaga também. Eu fui muito ambiciosa, porque é um cargo de pós-doc sênior para 3 anos, então eu teria que dar aula, teria que orientar alunos de doutorado, que enfim, que eu tenho essa Esse experiência é, como coordenadora, mas eu preciso de um. Um pulo, seria é 2 ou 3 degraus acima, acima. entendi. É. E Mas aí foi uma aula para você, foi uma porque aula. você já preparou toda uma estrutura e já teve o retorno, o feedback, então entender a dinâmica da entrevista. Sim, e isso é maravilhoso, assim, eu sempre, eu construí o meu currículo visando a entrevista, né, o meu foco era entrevista, e para a entrevista sempre ser mais uma oportunidade para ouvir o inglês, para falar inglês, para entender, porque é novo e velho ao mesmo tempo, porque é uma rotina de trabalho que eu tinha muita experiência no Brasil, mas quando você chega aqui, a questão da língua, né? A questão da cultura, enfim, é novo e velho, né? E aí eu não, isso aqui eu tô falando sem ter certeza, mas nessa época que saiu essa vaga da arquitetura, saíram vagas em várias escolas, farmácia, psicologia, tava toda hora caindo vaga. Assim, na semana caía 6 vagas, deve ter vindo um dinheiro da União Europeia para os projetos de pesquisa daqui. Escola de teatro, de dança, E as vagas foram abertas várias e vagas foram publicadas. abertas. E aí eu tava com esse currículo, esse portfólio pronto, eu fui publicando aonde dava. E aí calhou na escola de psicologia. E para mim foi uma surpresa. Eu não imaginava que eu ia cair na escola de psicologia. Sim. Mas mesmo assim, com a sua experiência já de coordenação, né, de mestrado, doutorado e pós-doutorado e tudo, encaixou ali para estar naquele local ali. Sim, tanto é que a minha supervisora, ela faz questão de me falar que foi a minha trajetória no Brasil que foi decisivo, assim, para a contratação. E ela ela sempre me lembra das coisas que eu vivi. Ah, não, mas você não fez isso, isso. Ah, é mesmo, então traz isso pra cá, sabe? Então, assim, Sensacional, né? foi a minha experiência no Brasil que realmente abriu essa porta. E me conta um pouquinho assim da sua sensação no dia no dia que a chave virou, tipo assim, eu consegui. Me conta um pouquinho da sua percepção. Porque é uma mudança de vida, assim, né? É uma mudança de vida. Nossa, assim, eu tenho, como eu já falei, eu sou muito racional, né? Então, algumas emoções para mim é um pouco difícil, assim, de administrar, né? Então, quando veio, eu tô assim, ó, Ah, eu entrei. é, entrei mesmo. Agora foi mesmo. Eu entrei. E aí, tá feliz? Ah, claro, tô feliz. Mas parece que a ficha vai Mas, caindo aos mas também já pouquinhos. vem o peso de uma Responsabilidade. responsabilidade, E né? aí eu tô aqui pensando também, como você é uma pessoa que planeja, né, bem estratégica, tô repensando assim, deu certo. E aí você tem que replanejar os plano B, os plano C, que tem que, peraí, o que eu vou fazer agora? E o que tá no Brasil, né, que vai vir todo mundo pra cá ou não vai ficar. Então você tem que replanejar as coisas assim, né? Sim, claro. Então, esse contrato é de 1 ano, com possibilidade de De- renovação. Então, todas as renovações possíveis eu vou querer ficar mais tempo aqui, porque realmente é a vaga dos sonhos. Se lá em 2006, quando eu fiz o meu mestrado, eu decidi carreira acadêmica, eu cheguei no lugar que eu Aí sonhei há está. 20 anos atrás, quase, Sonho, né? gente, sonho. É, Nunca desistem dos seus sonhos.
Então, é a Sensacional. realização de um sonho, né? Que poderia ser aqui na Irlanda, que poderia ser na Alemanha, que poderia ser em outro lugar. Sim, Na minha cabeça era o inglês. Eu não podia sair daqui sem o inglês, porque mesmo eu voltando para o Brasil, eu ia continuar tentando uma vaga de pós-doc. sim, Ou no Brasil, e o inglês é importante, né, nessa posição, ou até mesmo fora do Brasil, sim. né? Não, sensacional. Deu para entender bastante mesmo, né, um pouquinho da sua trajetória e como é que você fez para chegar, né, nesse cargo, né? E assim, minha admiração e respeito mesmo, Carolina, porque não deve ter sido fácil e conseguir chegar lá é todo mérito seu, assim. Mas vamos falar um pouquinho agora do projeto, né? Você tem um projeto que você foi contratado para isso, né? Fala um pouquinho como é que funciona esse projeto, como é que é a história desse projeto, talvez como a comunidade pode ajudar nesse projeto. Conta pra gente. Então, hoje eu estou como pesquisadora de pós-doutorado da Escola de Psicologia. E a minha supervisora, que é a Analissa Sete, ela é italiana, ela mora aqui já há um tempo. Ela vem desenvolvendo um projeto que o nome é Step Up, que no final do projeto, que pode durar aí 2, 3 anos, a gente não tem esse controle de tempo, porque ele desenvolve através de etapas, né? Então, teve uma primeira etapa que foi uma construção de 96 entrevistas para poder entender quem são os personagens, qual é o universo que gira em torno desses personagens, qual que é a questão. A gente está na segunda fase do projeto, que o objetivo é criar um aplicativo e que esse aplicativo encoraje as pessoas ou motive as pessoas a usar mais a cidade através da caminhada. Então, esse projeto ele entra dentro dos estudos de mobilidade do plano de ação da cidade, né? Do Então, Cork Council, sim, né? sim, ele entra nesse guarda-chuva grande, né? Na hora de pensar conexões via ônibus, trem, bicicleta, carro e andar, né? Também como um lugar de funcional, de se locomover, mas também recreativo. E tá aí um pouquinho da sua experiência que ajuda muito, que é a arquitetura urbana, né? Que Sim, ajuda demais, você entender a lógica, né? Até para pessoas com, né, cadeirantes, assim, que precisam de acesso, né? sim. A sua experiência é primordial aí nesses pontos. Sim, ela entra nesse lugar do pensamento de cidade e também entra num outro lugar, porque o meu doutorado foi em artes cênicas, né? Então, existe um desejo do grupo da gente começar a criar workshops. Se a metodologia da primeira etapa for as entrevistas, nessa vão ser workshops para a gente poder tentar acessar algumas sensibilidades, né, algumas impressões que às vezes elas não são ditas num processo de entrevista, mas que a gente sabe que existe. Como é na escola de psicologia, ela quer chegar nessas camadas mais profundas, né? E aí, como eu tenho experiência de intervenção em espaço público, trabalhava com performance, com arte no espaço público, eu venho construindo com eles esses workshops e também a gente está começando a pensar no conceito de caminhada, de andar, de uma forma diferente. Porque o caminhar, ele hoje em dia, ele pode ser um lugar de resistência. Ele pode ser um lugar de empoderamento do espaço público e de empoderamento do seu próprio corpo. Porque quando você escolhe andar, você tem controle do tempo, você tem controle da velocidade, você tem controle da rota que você pode fazer. Você simplesmente sai de casa, você só precisa da sua saúde. E aí você usa suas próprias pernas e faz os percursos que você precisa e resolve o que precisa resolver. É claro que, enfim, não é uma bandeira, né? Vamos só caminhar, porque quando existem longos trajetos, quando tem criança, quando precisa carregar peso, é claro que Requer outro, caminhar né, não é a melhor habilidade. Coisa de se fazer, né? Não, é, tem outras formas de fazer. mas de você reconhecer que também é uma escolha, que pode ser uma escolha no seu dia a dia, né? Então, assim,
uma sexta-feira, por exemplo, que você tem uma agenda de trabalho que está mais flexível, que está mais tranquila, por que não ir caminhando, né? Não usar o transporte público, ou usar o carro, ou o É, transporte particular. e aí é claro que você contribui para o meio ambiente, né? Quando você tem essa consciência de poder fazer uma escolha consciente que é, faz bem não só para a sua saúde, mas para toda a ecologia que está ali em volta de você, né? E também trazer esse lugar da caminhada como um processo meditativo, como um processo de contemplação da natureza. Quando você anda, você vê detalhes no espaço público, você sente, Tem as né? percepções, né, Que é diferente quando você está no carro, você está Nós tá no pedalando. transporte público, no ônibus, por exemplo. Então, o projeto agora está nesse momento de reconceituar, de entender a questão. A gente usa muitos os métodos do design thinking, Uhum. então a gente está nesse momento de rever. E a comunidade brasileira, né? Então, Como é que você pode fazer? Como a comunidade brasileira pode te apoiar nisso, né? sim, porque quando eu compartilho com um grupo de pesquisa as minhas histórias de quando eu cheguei aqui, as dificuldades que eu tive para entender a mão esquerda, É, né? tem que olhar para os dois lados, senão você é atropelado. E eu sentia muito medo, porque no Brasil, por exemplo, eu usava bastante a bicicleta. Eu fazia várias coisas de bicicleta. E quando eu chegava aqui, era um sonho, assim, de morar na Europa, né? De morar em cidades mais organizadas. Assim, nossa, se aqui no Brasil, nesse caos, nesse tanto de buraco, eu já sobrevivia de bicicleta, morando na Europa vai ser fácil, Fácil. né? E aí eu sentia muito medo de Andar de bicicleta, por exemplo. andar de bicicleta aqui, né? Então, Pelo assim, trânsito, você o fala? trânsito, a relação do corpo com os carros. Então, você começa a usar a A pista, ciclovia. a ciclovia, de repente ela acaba. Aí eu não sei para onde eu vou, se eu tenho que voltar, se eu tenho que atravessar a Tem rua, situações qual que que você é o sobe até na trem. calçada, né, velho? A bicicleta sobe na calçada que é do pedestre, né? Que não deveria ser da bicicleta. Mas você faz isso no desespero, porque assim, você quer chegar. Aí você sabe que precisa ir para frente, mas de repente você não encontra nenhuma sinalização que te ajude a, sei lá, não, você tem que atravessar aqui e pegar a rua de trás Né? para você continuar seguindo essa mão, Pra, né? pra quem tá assistindo, assim, a gente tem bastante ciclovias aqui, tem bastante lugar pra andar de bicicleta, né, assim, mas tem lugares que não tem. Então, quando você tá no lugar que tem, de repente você quer ir pra uma rua que não tem, se você se vê com perigo mesmo. Sim, E as ruas, tem ruas aqui que são bem curtinhas, né, bem curtas, bem assim, bem estreitas e estreitas. também eu sentia medo dos carros daqui, né? Da velocidade dos carros, da abordagem e tal. Então, para o grupo é interessante ouvir essas histórias porque, à primeira vista, a gente tem essa impressão de uma cidade limpa, organizada, mas esse grupo de pesquisa, ele realmente está interessado em ir em camadas mais profundas que sabe que dentro dessa aparência de que está tudo Tudo bem? bem, não, não tá. Não tá tudo bem. E a galera brasileira, né? Isso aqui eu falando direto para a galera A brasileira, brasileira, fala, gosta de falar, né? E ah, assim, nas escolas a gente sabe, assim, porque tem é lá um no povo Brasil. que é corajoso. Tem gente lá no Brasil que tem essa percepção de que morar na Europa é tudo mil maravilhas, que não tem violência, que não tem sujeira, que não tem problema, que não tem nada. Mas tem problemas, né? As ruas de vez em quando estão sujas, entendeu? E há sim problemas, há falta de mobilidade urbana, Sim, então há sim essa falta, né? Mas o seu convite para a comunidade brasileira é ajudar com a pesquisa em si, né? a contribuir com depoimentos, Talvez por esse contribuir. aplicativo O aplicativo ele não está pronto ainda. ainda. A gente está numa fase assim de criar experiências analógicas Sim, para depois ver como que vai no transformar pro isso. digital. O momento que a gente está agora é organizando workshops e poder organizar workshops com grupos diferentes. Para a gente isso é muito rico. Porque são pontos de vista diferentes. Então, poder trazer para essa discussão o ponto de vista do imigrante brasileiro que trabalha com Deliveroo, que usa as ruas andando para ir para a escola, é um ponto de vista muito interessante Interessante. para a gente. Tá. E para isso, assim, gente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link desse projeto dela e vou deixar também um contato dela, né? Então, caso
você que está assistindo tenha interesse em participar, entender um pouco mais, né, contate ela. Caso tenha também alguma outra pergunta, né, que a gente passou aqui hoje, que a gente conversou aqui hoje, também podem entrar em contato com ela, ou podem deixar o comentário aqui no vídeo, aqui embaixo, né, do vídeo, que eu falo com ela para dar uma revisitada aqui para responder, Ótimo. né? Mas muito legal, esse projeto tá numa fase, ainda que não tá na fase final, tá na segunda fase Tá ainda, na né? segunda fase. E é um projeto que se desenvolve por fases, né? Então, assim, a partir ah, dos resultados da primeira, garante A a segunda. execução da segunda. Aí o resultado da segunda garante. Aí muda um pouco o objetivo, o resultado de fato, né? Até ele se ancorar como um projeto fixo do programa, né? Que é um pouco como as coisas Assim. acontecem. Uhum. Não, muito bem, Carolina. Você tem mais alguma coisa que você queira compartilhar, assim, com a gente? Tem algum perrengue que você passou quando você chegou? Acho que você não passou muito perrengue, você vem bem planejadinha, assim, né? A viagem que você falou que você fez muita foi, você conheceu Berlim, acho que você... Sim, eu fui para Itália, conheci algumas cidades na Itália, fui para Berlim, fui para E Espanha. deixa Uhum. eu posso, me permite fazer uma pergunta da minha curiosidade, assim, você que é arquiteta, né, e já é super estudada, né, pós-graduada e mestrado e doutorado e lá, e vai tudo, né? Uhum. Você consegue olhar nas cidades e olhar a arquitetura da cidade? Como é que é o seu olhar, assim, de diferença? Porque a arquitetura de Berlim é uma, de Cork é outra, de Roma é outra. Você consegue perceber as diferenças, assim, de bater o olho e já, nossa, olha aquilo lá, olha aquilo lá. Eu tenho uma amiga que é arquiteta e a gente anda, eu ando com ela aqui em Cork. Ela, nossa, aquilo ali devia estar assim, 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 né? Numa visão mais arquitetônica. Ou mobilidade urbana aqui não tá legal. E assim, eu que sou leigo, né? A gente você tem isso também de ficar prestando atenção. Ah, o olho da gente é bem treinado. É assim mesmo. Você já bate o olho, isso É, não tá legal. O cara errou ali na curva. é. Esse acabamento aqui não... A gente passa a vida toda treinando o olho nisso, assim, mas uma das emoções que eu senti, assim, né, logo quando eu cheguei pra cá, que tem a minha geração, essa geração mais nova, não, assim, mas a minha geração de arquitetos tem um livro que é o Bootshaus, que Que é um assim, livro famoso da é, geração. da geração que a gente faz, porque o meu currículo é um pouco diferente dos currículos atuais, assim, né? Mas na minha época eu tive 5 anos de história da arte, né? História da arte, da arquitetura. E tem esse livro que é uma bíblia, né? Que toda escola de arquitetura tem. Toda a galera que formou na mesma época que a minha, com certeza estudou nesse livro, que é o Bootshaus. Aí quando eu cheguei, eu falei assim, esse é o livro 1. Aí quando eu fui para Roma, não, agora é o livro O 2. 2. Ah, tá, porque ele vai contando a mudança, a evolução A da diferença de evolução, arquitetura. Aí você ficou fazendo, esse aqui eu é. acho que é o 2, esse aqui. Não, agora aqui Berlim, arquitetura moderna, né? Não, é esse aqui. E aí você vai entendendo, porque assim, o Brasil só tem 500 anos, É, né? Então, assim, toda a história e a arquitetura é uma profissão que nasceu na Europa. Tudo bem, a gente tem arquitetura indígena, a gente tem outras formas, outras assim. formas de organização do espaço, mas assim, o conteúdo oficial de A arquitetura literatura, assim, formal, né, ela vem toda da Europa. E aí algumas coisas começaram a fazer sentido para mim, porque muitas coisas foram boiando no oceano e chegou pra gente, né? é, Aqui eu fui entender, ver, de nossa. fato, Imagina a né, o sua que sensação de é. olhar assim, cara, é isso. Igual você falou assim, esse aqui é o livro um, É, esse aqui você vai se encaixando, e né? que faz sentido, porque você abre o livro 1, que é livro 1, o livro 1, o que a gente tem de referência mais antiga é Roma, assim, né? Uhum. A Renascença e tal. Aí, quando você não tem um exemplo real no Brasil do que é o livro Livro 1, um. entendeu? Porque não, o Brasil não tem que só 500 anos, né? É, É. então, é realmente, Não, muito assim, legal. organiza muitas coisas. Muito legal, Carolina. Gente, foi um prazer poder estar conversando aqui com a Carolina. Foi um prazer poder entender um pouco mais essa dinâmica, né? Foi muito legal
entender que a UCC também dá visto, né, de trabalho, né? Ela tá como pesquisadora na UCC. E eu aqui, né, que sou mais do ramo comercial, porque eu sou de TI e eu foco muito no LinkedIn, ela não focou no LinkedIn, focou no Indeed, né, e achou a vaga da UCC e foi sponsorada pela UCC no Indeed. Então, assim, quem é da área mais acadêmica, fica aí a dica, né? Existem sim também bolsas de intercâmbio na UCC, tem como pesquisar, existem bolsas lá também. Mas muito bacana, agradeço, Carolina, demais a participação no episódio de hoje. E por último aqui, vou deixar a descrição do link do projeto dela e também um contato dela para quem tiver interesse em entrar em contato e poder contribuir com o projeto dela, né? A comunidade brasileira também tendo um dedo ali, porque a gente conhece a cidade, a gente conhece Cork, porque a gente anda para lá e para cá, de transporte público, de bicicleta ou a pé, a gente anda para tudo quanto é lado. De carro De também, carro né? também. Muitos brasileiros, quando a vida começa a mudar, a primeira coisa que faz é comprar um carro. Então, como que são essas escolhas? Trocar essas experiências com a gente vai ser muito legal, é importante. E poder trazer o Brasil para dentro da UCC é muito legal também, Sim. né? Muito bem, muito bem. Valeu, pessoal. Obrigado aí, Impulso Podcast, o seu podcast aqui em Cork. Obrigado, Carolina, mais uma vez. Foi bem legal. Tchau, tchau, pessoal.